Pessoal, faz sentido investir em fundos imobiliários com a Selic pagando 13,75? Essa foi uma dúvida que o investidor teve e me perguntou, e eu gostaria de compartilhar com vocês a resposta e trazer algumas reflexões que eu considero importantes, haja vista que o dinheiro compete entre si. Quando eu aplico em um produto financeiro, eu estou abrindo mão dos demais produtos. E quando a gente fala da taxa livre de risco, que é a Selic, eu consigo hoje aplicar a 13,75 com liquidez imediata, ou seja, eu consigo resgatar a qualquer momento e eu tenho um baixíssimo nível de risco, porque eu estou emprestando dinheiro para o governo. Por outro lado, se eu aplicar em um fundo imobiliário, eu estou aplicando num produto arrojado de renda variável e que nesse momento a maior parte dos fundos imobiliários pagam menos do que o que é oferecido na taxa Selic, num produto extremamente conservador. E aí surge a grande dúvida, né? Será que faz sentido aplicar em fundo imobiliário, sendo que eu tenho a Selic, um produto mais conservador, que apresenta um retorno maior? Claro que aqui, pessoal, eu estou contabilizando o rendimento que é proporcionado pela maior parte dos fundos imobiliários. Eu não estou contabilizando uma possível valorização da cota, até porque valorização da cota é imprevisível. Nesse vídeo eu quero trazer algumas reflexões para vocês, para que você possa decidir o que é melhor na sua carteira de investimentos. Eu separei essa videoaula em 3 partes. Primeiro a gente vai entender a relação da taxa Selic versus os fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. Segundo, a gente vai compreender qual que é a relação de preço, valor patrimonial e distribuição de rendimentos de um fundo imobiliário. Isso aqui é muito importante que a gente possa compreender. E depois que a gente chegar a essas reflexões, a gente vai conseguir entender se faz sentido ou não investir em fundos imobiliários nesse cenário de juros altos e se de fato os fundos imobiliários estão a preços atrativos, que é o que grande parte das pessoas tem mencionado. E aqui, para poder contextualizar um pouco dessa questão do fundo imobiliário e da taxa de juros, eu estou trazendo aqui o retorno do ano passado dos fundos imobiliários e também de 2020 por segmento. A gente consegue observar que eu separei aqui 4 segmentos: papel, logística, lajes corporativas e shoppings. E a gente consegue ver que no ano de 2020, todos esses segmentos trabalharam negativo. E claro, tem uma justificativa, né? Foi um ano complicado, difícil para todo mundo e os fundos imobiliários sofreram bastante. Só que em 2021, a gente consegue ver que o segmento de papel, ele conseguiu ter um retorno positivo, diferente dos demais segmentos aqui. Então isso traz para a gente uma importante reflexão. A taxa de juros vai influenciar de forma significativa os fundos imobiliários e também vai influenciar de forma diferente segmentos diferentes, que é o que a gente está vendo aqui. Para a gente poder entender isso aqui de uma maneira mais clara, é muito simples. Imagina que o investidor tem como principal objetivo proteger capital e rentabilizar. Então ele busca um menor nível de risco para um maior nível de retorno. Simples assim. Quando você tem uma expectativa de alta de juros, significa que você consegue aplicar o teu dinheiro a baixo risco, pegando um retorno cada vez maior porque o juros está aumentando. Em contrapartida, os ativos de renda variável vão ter que se esforçar bem mais para conseguir superar esse juros que está subindo e gerar um ganho adicional, que é o que a gente costuma chamar de alfa. E aí a gente consegue ver aqui no gráfico, onde essa linha laranja representa a taxa de juros e a linha azul representa o IFIX, né, que é uma cesta de fundos imobiliários ali para a gente poder entender como é que está o termômetro desse mercado. E aqui é muito claro, quando você tem uma redução dos juros, o que acontece? Os fundos imobiliários costumam se valorizar. Essa é a tendência. Quando você tem um cenário contrário, ou seja, um aumento na taxa de juros, os fundos imobiliários costumam se desvalorizar, porque eles ficam menos atrativos perante o aumento de juros que proporciona para o investidor investir em aplicações extremamente conservadoras, pegando um retorno maior. Agora que você entendeu como funciona esse mecanismo de taxa de juros, que parece um pouco com uma gangorra, quando você tem juros maiores, os ativos de renda variável perdem valor, ficam menos atrativos, e quando você tem juros menores, os ativos de renda variável ganham valor, ficam mais atrativos. Agora, um outro ponto importante que a gente tem que deixar muito claro é que os investidores, eles tomam decisões baseadas em uma expectativa futura. A gente precisa compreender o conceito de taxa de juros futura. Por exemplo, se a gente comprar uma ação, quando você compra uma ação, qual que é a tua expectativa? A tua expectativa é que o valor presente dessa ação, ou seja, o preço atual dessa ação, vai ser superior no futuro. Então é uma expectativa que você tem em relação ao futuro. Quando a gente fala de juros e de perspectiva para ativos de renda variável, é a mesma coisa. Eu peguei aqui, por exemplo, a taxa de juros futura de 2026. E a gente consegue observar nesse gráfico que ela vem numa tendência de alta.
alta até um determinado ponto, né? Os grafistas utilizam o termo de linha de tendência de alta, que é isso aqui, ó. Ela vinha numa tendência de alta até que em um determinado momento ela rompeu essa tendência de alta. Então, o mercado talvez acredita que os juros possa começar a cair em zigue-zague, ele possa começar a recuar. Essa é a expectativa do mercado. Tanto é essa a expectativa que a gente consegue observar qual que é a previsão do Banco Central em relação à taxa de juros para os próximos anos. A gente consegue ver que em 2022 a expectativa é que a Selic feche a 13,75. Já em 2023, 11%. Eu não coloquei aqui os demais anos, mas para 2025 a expectativa é que a Selic fechasse a 7,5%. Só que perceba que eu estou utilizando o termo expectativa. Tem um risco embutido nisso. Pode se concretizar ou não. Aquela análise que eu mostrei para você ali de gráfico, ela é subjetiva, né? Na teoria seria basicamente aquilo, mas na prática não tem como saber. Então tem um risco embutido nessa operação. E esse risco a gente pode chamar de variável incontrolável. E aí, pessoal, não adianta a gente se ater a coisas que a gente não consegue controlar. Eu não sei se a taxa de juros vai continuar subindo ou se ela vai cair. Nem o Banco Central sabe. Aliás, eles costumam errar bastante. Então essa é uma variável que eu não devo me focar, porque ela é incontrolável, não depende de mim. Depende de uma série de circunstâncias imprevisíveis e que eu não tenho nenhum controle. Então, o que eu posso fazer aqui como investidor prudente e inteligente? Eu posso me concentrar nas variáveis que eu consigo controlar. E aí você deve estar se perguntando, Michel, quais são as variáveis que eu consigo controlar como investidor, já que eu entendi que tem diversas variáveis de mercado que são incontroláveis. E aí eu vou separar basicamente duas para você. O primeiro é o preço. Claro, você não controla o preço de um ativo, mas você controla por quanto você vai comprar aquele ativo. Segundo, o dividendo. Você não controla o dividendo distribuído, mas você pode controlar quanto que você gostaria de receber de dividendo. Eu vou mostrar isso para você. Para exemplificar isso aqui de maneira bem simples, a gente pode entender o seguinte: existe uma cotação do ativo, né, no caso o fundo imobiliário. A gente pega como referência normalmente o último rendimento que ele pagou e aí a gente faz o cálculo de quanto que esse rendimento representa sobre esse valor da cotação. Nesse exemplo aqui, 0,67. O que a gente precisa entender? Que o dividendo, ele tem muito a ver com o preço de aquisição que eu estou adquirindo aquela cota. E aí eu vou mostrar isso de uma maneira mais clara aqui para você. Eu peguei aqui um fundo imobiliário fictício só para a gente poder entender o conceito por trás disso. Peguei como exemplo uma cotação de R$100 e que esse fundo imobiliário distribui de forma recorrente R$1 por cota. A gente vai perceber que nesse contexto o rendimento seria de 1%. Logo, eu consigo determinar quanto que eu gostaria de receber de rendimento a partir do momento em que eu estipulo qual que é o rendimento mensal que eu gostaria de obter. Por exemplo, se eu quero receber 1% ao mês, se essa cotação subir para 110, eu não vou conseguir ter esse rendimento, porque ele cai para 0,91. Óbvio que eu estou levando em consideração que esse fundo vai continuar distribuindo R$1 por cota. Isso vai oscilar, mas eu posso ter uma referência para que eu possa adquirir esse fundo imobiliário e ter um preço máximo de pagamento ou um preço teto. Então a gente consegue observar que o meu preço teto nessa situação seria R$100. Se ele baixar para R$100 e continuar pagando R$1 por cota, eu consigo comprar. Se ele ultrapassar os R$100, eu não vou conseguir ter o rendimento desejado que eu gostaria, que nesse exemplo era de 1%, logo inviabilizaria a minha estratégia e a minha compra nesse ativo. E aí também eu posso agregar essa avaliação o valor patrimonial do fundo, que basicamente é o valor real, né? Quanto que de fato aquele fundo imobiliário vale por cota. Nesse exemplo eu coloquei aqui um valor real ou valor patrimonial, como você queira, de R$100. Então significa que se eu pagar 110, ficaria fora do dividendo que eu gostaria de receber e ao mesmo tempo eu estaria pagando 10% a mais do que o valor real da cota. Então nesse caso eu teria que aguardar uma queda da cotação desse fundo imobiliário ou um aumento do valor patrimonial e um aumento do valor de dividendo distribuído. Agora, se ele cai para R$90, eu consigo ver que eu consigo comprar essa cota abaixo do valor patrimonial em 10%, porque o valor real seria 100, e ao mesmo tempo, no lugar de eu ter um rendimento desejado de 1%, eu teria um rendimento maior, 1,11. Então a gente consegue observar que nesse contexto, essa decisão se torna muito mais racional do que uma decisão baseada num aumento de juros ou numa redução de juros. E aí a gente chega na pergunta, afinal, será que os fundos imobiliários estão baratos? Se a gente observar somente por esse indicador preço sobre lucro, que eu mostrei para você como funciona, a gente vai perceber que grande parte dos fundos imobiliários hoje estão sendo negociados abaixo do seu valor real, muito por conta do aumento da taxa de juros. Só que como existe uma perspectiva de redução de juros futuro, eu consigo, em tese, comprar esses fundos imobiliários a preços subavaliados.
Se a taxa Selic estivesse lá embaixo, com certeza eu não conseguiria. Mas no caso, como a taxa Selic está alta, surge essa perspectiva de comprar esses fundos imobiliários a um preço menor do que o que realmente eles valem. E se os juros começar a cair, a tendência é que ocorra um ajuste. E esse ajuste é uma possível valorização desses fundos imobiliários. Só que existe um risco, porque a gente está falando de renda variável e a gente já viu que essa condição de taxa de juros é algo incontrolável, não depende da gente. Então é importante o investidor ter prudência antes de investir em fundo imobiliário e talvez pensar na possibilidade de investir de forma mais racional, conforme eu mostrei para você na planilha. E aí, gostou dessa videoaula? Espero que sim. Se gostou, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, dá um like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!